1922, chegava ao poder na Itália um homem com visões radicais, fortes e também muito revolucionárias. Benito Andrea Mussolini, mais conhecido como Benito Mussolini, ex-combatente da Primeira Guerra Mundial, jornalista e ex-filiado do Partido Socialista, conseguiu chegar ao poder nesse ano e conseguiu colocar a sua marca, principalmente por ter inventado o movimento fascista ainda nos anos 10. Porém, sua glória, como ele dizia, era chamado o segundo Duce, e que queria incorporar um novo Império Romano, teve o seu fim trágico nos anos 40. A sua morte é lembrada por muitos como um dos eventos mais traumáticos e mais emblemáticos da história do século XX e também da Itália. Mas antes de começar a contar sobre a história da morte de Mussolini, toda essa trajetória rápida, quero que você se inscrevesse aqui no canal e também deixasse o seu like. O Mussolini, depois que ele voltou da Primeira Guerra Mundial, onde ele combateu em 1919, ele montou o movimento fascista italiano, que era um partido político. Naquela época, nos anos 10 e 20, principalmente na Europa, tivemos várias divisões ideológicas e políticas, como o anarquismo, o socialismo e também o fascismo. Logo depois a gente ia ter o nazismo lá nos anos 30 na Alemanha. O fascismo ele começou a ganhar muitos adeptos e também muitos membros. Isso tudo chamou a atenção até mesmo do rei Vítor Emanuel III, que era o rei da Itália. Ele foi pressionado pela população para que colocasse Benito Mussolini como primeiro-ministro italiano. Isso aconteceu em 1922. Mussolini ficou no poder de 22 até 1943. Com alto investimento no fascismo, perseguições a grupos religiosos, a grupos políticos que eram contrários ao seu governo e principalmente a pessoas que tinham uma visão que não era a favor do fascismo, eram perseguidos, torturados e também mortos. Mussolini impôs uma ditadura. Nos anos 30, lá em 1934, 35, ele fez uma aliança com Hitler, que tinha acabado de virar o chanceler da Alemanha e logo depois ia ser Führer, ou seja, o ditador do país. Essa aliança teve bons frutos. Tão bons frutos que a Itália tinha um grande aliado que era a Alemanha. Mussolini ele sempre afirmou que queria construir um novo Império Romano com toda a sua força italiana. Ele tinha essas visões. O que ele não esperava é que o seu exército italiano não estava preparado para o que viria a chegar em 1939, que seria a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha, depois que invadiu a Polônia, deu-se início à Segunda Guerra Mundial, com a Inglaterra e a França declarando guerra contra a Alemanha. Como a Itália era aliada aos nazistas, eles entraram na guerra, mas entraram só em 1940. Tiveram um começo de campanha ali na África, que foi um totalmente desastre, e também até mesmo na Grécia. Muitos desses combates, os nazistas tinham que ajudar os italianos, pois o exército italiano eles não estava preparado para a Segunda Guerra Mundial. Isso todos os historiadores afirmavam. Mesmo assim, Mussolini ele quis entrar na guerra e quis tentar conquistar territórios, mas acabou não ganhando nada sem a ajuda das forças nazistas. Mussolini ele foi ganhando mais e mais e mais territórios, mas com avanços aliados, principalmente em 1942, 43, com a entrada dos Estados Unidos, acabou enfraquecendo. Os aliados começaram a tomar principalmente o sul da Itália. Isso fez com que Mussolini ele acabasse sendo deposto do governo e sendo preso. Porém, em 1943, forças nazistas conseguiram resgatá-lo e ele foi mandado para o norte da Itália para criar a República de Salo, que seria um estado fantoche. Mas, na verdade, quem comandava mesmo essa parte era Hitler. E simplesmente, depois que viu que Mussolini foi capturado, ficou extremamente decepcionado com ele e acabou comandando o norte da Itália. Porém, Mussolini ele enfrentava naquela região forte oposição da população, também dos próprios membros do fascismo, do exército italiano que ainda estava ao seu lado, alguns, e também os aliados eles estavam começando a conquistar mais e mais ainda todo o norte da Itália. Isso fez com que Mussolini fugisse para a Suíça em 1945, no dia 27 de abril de 1945. Ele, mais a sua amante, Clarice Petare, e também dois membros do exército alemão, do exército nazista, fugiram para a Suíça, porém eles foram capturados por membros
das forças socialistas italianas, que eram os antifascistas, chamados partisans. Eles não reconheceram Mussolini logo de cara, mas depois de checar muito bem viram que era ele. Relatos de alguns membros diziam que ele não estava com nenhuma vontade jamais de viver. Eles foram levados para Milão, na Itália, no dia 29 de abril. Todos eles foram julgados e foram fuzilados. Todos os quatro pessoas, os 2 soldados nazistas, amante do Mussolini, a Clara, e também o Benito Mussolini. Depois disso, eles foram pendurados de cabeça para baixo na Praça de Milão. Todo o povo italiano despejou o ódio e a raiva que tinha de Benito Mussolini depois do que ele havia feito ao povo italiano. Cuspiram, bateram, atiraram e simplesmente até urinaram os corpos onde estavam os 4 integrantes, mas principalmente Benito Mussolini, que mais sofreu nesse ponto. Depois disso, teve um momento assim, digamos, bem trágico, né? Que o Mussolini ele acabou sendo enterrado numa cova sem nome. Depois, 4 meses depois, o seu corpo ele foi, digamos assim, sequestrado por membros simpatizantes fascistas. 4 meses depois, ele foi recuperado o corpo e ficou 11 anos escondido. Até que em 1957, ele acabou sendo levado para a tumba onde outros integrantes da sua família viviam, que era na cidade de Pietrazze, na Itália. Logo depois disso, o seu túmulo ele acabou tendo uma baita de uma cerimônia e várias pessoas até hoje que são simpatizantes desse grupo nojento que são os fascistas vão até lá reverenciar Benito Mussolini, que foi o idealizador de todo o movimento. Uma curiosidade é que o Mussolini, depois que ele foi morto, 2 curiosidades na verdade são que ele pediu para que não atirasse na cara dele para não estragar o retrato, né, coisa que logicamente os partisans não obedeceram. A segunda curiosidade é que ele morreu 2 dias antes do suicídio do Hitler. O Hitler ficou sabendo disso e ele não queria que o corpo dele servisse como prêmio, como os italianos fizeram com Mussolini. Isso é uma curiosidade bem legal, por isso que o Hitler, depois que ele se matou, pediu para que seu corpo ele fosse carbonizado, para que os soviéticos, que estavam quase chegando em Berlim, não fizessem o seu corpo como prêmio, um troféu. Isso fez com que ele repensasse muito bem. E Mussolini, logicamente, até hoje, a imagem dele, que tem fotos, né, que você pode ver, fotos bem assustadoras, com os corpos dele pendurados, são fotos bem assim, esquisitas, mostram como foi um dos eventos mais traumáticos e mais nojados da história do século XX. Mussolini ele fez parte de um grupo de ditadores que compuseram o século XX, de grandes personalidades que simplesmente só fizeram o mal e não agregaram em nada para o mundo. Aliás, agregaram para uma certa parte de pessoas que simpatizam com esse movimento que é simplesmente repugnante e, acima de tudo, nojento.